Fala galera, a paz do Senhor, daqui quem fala é Pedro Reis. E hoje, como prometido, vamos começar essa série de habilidades de um palhaço, que um palhaço pode ter, né, que pode desenvolver, que serão apresentadas agora nesse semestre, ok? E hoje eu estou começando falando sobre contação de histórias. E isso pode chocar alguns de vocês, mas na verdade o palhaço, ele só conta histórias. Isso é a única coisa que o palhaço pode fazer. Contar histórias. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima semana com outra série. Porque essa já acabou. Já falei tudo que tinha que falar. Então é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Falou! Só que não. É o seguinte, gente. É brincadeira. A série vai continuar. Mas é verdade. O palhaço, ele só conta histórias. Antes que vocês comecem a me crucificar falando isso, vocês que já são palhaços, vocês que têm algum ministério de palhaço já, antes que vocês me crucifiquem, eu vou explicar, me deixe explicar por quê o palhaço só conta histórias. E é verdade, vocês vão concordar comigo ao final desse vídeo, assim espero, ou então pelo menos espero que vocês não me condenem por falar isso, né? O que é um palhaço? O palhaço, na verdade, é um ser que transcende o homem. Como assim? É um ser melhor que o homem? É, realmente. É um ser melhor que o homem. Mas por quê? Porque ele simplesmente não falha. Sim, o palhaço não falha. Com certeza você já ouviu que o palhaço é o eterno perdedor. Na verdade, não, ele não é. O palhaço não é eterno perdedor e o palhaço não falha e nunca falha. Se você ainda não desligou o vídeo, você quer saber a minha explicação a isso, eu vou explicar por quê. O palhaço, ele não falha porque ele é puro. Primeiro, o palhaço é puro. Ele é inocente. Ele ama, ele não odeia, ele ama. Ele é um ser totalmente puro. O palhaço não falha. Quem falha é quem não é puro. Quem tem o erro na sua essência, entende? O ser humano, sim, ele falha. O ser humano, sim, ele erra. Mas o palhaço não. Porque a essência do palhaço é a pureza. É o amor. Ele não tem como errar. Mas ele pode não falhar na sua essência, mas ele se propõe a falhar. Aí você chega pra mim e pergunta, se ele não falha, por que ele se propõe a falhar? Qual o motivo? Qual que é a lógica disso? Por que um ser puro vai se propor a falhar? Como assim? Me explica isso, Pedro, antes que eu desligue o vídeo. Ok, eu vou explicar. Na verdade, porque o palhaço ama tanto o homem que ele se propõe a falhar por amor ao homem. Veja bem, o palhaço não falha porque ele é puro, mas ele se propõe a falhar por amor ao homem. Ele ama tanto o homem, ele é tão puro, que ele consegue amar o homem e ainda falha por amor. Peraí, essa história tá muito complicada. Como assim o palhaço é um ser puro, que não falha, mas ele falha por amor ao homem? Como assim, Pedro? Você tá louco? Bom, esse palhaço é meio louco em relação ao mundo, né? Então, Pedro, me explica melhor como que é isso em relação a falhar por amor ao homem. Simples. O palhaço, como ele não falha,
mas ele ama muito o homem, na verdade. Por amar tanto, ele quer salvar esse homem. Certo, ele quer salvar o homem, mas o que tem a ver isso? Na verdade, o palhaço, por amar tanto o homem, ele se torna falho, se torna um homem. Ele se torna homem para poder falhar. E falhando, mostrando ao homem a sua falha, vai ensinar o homem no que o homem tem falhado, por que ele tem falhado, e o alertando a não falhar. Mostrando como ele falhou, ele vai ensinar ao homem não falhar. Por exemplo, existe uma peça no meio cristão, muitos cristãos que estão assistindo esse vídeo devem conhecer essa peça, que já trabalham no teatro há algum tempo, devem conhecer essa peça. Você já pegou peça na internet, com certeza já viu essa peça que chama Não Toque. É basicamente o seguinte, é um palhaço, ele está andando pelo palco e ele encontra um objeto coberto por um pano preto. Né? E perto desse pano preto tem uma placa dizendo não toque, né, indicando para não tocar no objeto debaixo do pano. Aí, claro, palhaço, curioso, tentado a fazer a coisinha errada e olhar lá embaixo o que é, ele empurra a placa, tira a placa, tira o pano e encontra uma cadeira. Exato, uma cadeira. Ele olha a cadeira, estranha, analisa a cadeira, né? Só que, enquanto ele está analisando, ele toca. Ele toca na cadeira. E ele fica grudado na cadeira. Do nada ele começa a ficar grudado na cadeira e toda vez que ele encosta qualquer parte do corpo na cadeira, ele fica grudado. Não consegue se soltar. Aí acontece várias situações que ele tenta se soltar, disfarçar que ele está preso quando aparece outro palhaço. Até que, por fim, o outro palhaço vê que o outro está preso, ele vê a placa do não toque e ele ora para que Deus venha libertar esse palhaço, venha realmente, literalmente libertar o palhaço dessa enrascada. O outro palhaço desdenha, aquela coisa, mas ele começa a se soltar através da oração. O outro palhaço está orando e ele começa a se soltar. Ele reconhece, ele pede perdão, né? Ele reconhece que a oração é poderosa e tudo mais. E antes de eles saírem, entrando em acordo com o segundo palhaço que orou, esse primeiro palhaço ele vai e cobre de novo a cadeira, coloca a placa de volta. Mas aí vem um detalhe importante da peça. Em vez de ele colocar o cartaz certo, que está escrito na frente, não toque, ele coloca a placa ao contrário. E atrás estava escrito pecado. Né? E essa peça ensina que o pecado, quando a gente vai fazer o erro, né, cometer aquele erro, ele começa aí comete o pecado e começa a se prender no pecado. Começa a ficar mais difícil de se desvincular ao pecado. E só através de Cristo, né, através da oração, que a gente pode ser liberto desse pecado. Oh. Aí é a tradução total do palhaço. O palhaço é um ser puro, não tem maldade, ele não peca, ele não erra. Então ele se transforma em homem, se torna falho, para nessa situação que ele viveu, né, diante do público, ensinar aqueles que estão assistindo, o homem que está assistindo, no que ele tem falhado, como que ele tem falhado, como ele faz para reverter isso, né, dependendo da história, de como contar a história. É isso, simplesmente isso. Essa é a essência do palhaço. Aí você vira para mim e fala, Pedro, isso aí é uma história cristã, isso é uma peça cristã. Tá? Mas nas peças seculares, nos trabalhos seculares de palhaços também ensina isso. Por exemplo, existe uma peça que eu até já publiquei aqui no blog, que é o seguinte. Tem dois palhaços. Tem o primeiro, né, que é o tipo faxineiro, e o segundo que ele se faz de estátua. Aí nessa história, nesse sketch, o primeiro palhaço ele tá limpando, né, e vê a estátua, aquela coisa, admira a estátua, e tem uma hora que ele mexe na estátua, né,
e essa estátua começa a cair, a várias situações. Ele passa a sketch toda, a peça toda, tentando impedir que essa estátua estrague, né, caia no chão, que se quebre. E a moral, né, mesmo que escondida, é o seguinte: a curiosidade, né, por ele ter violado uma regra de não mexer na estátua, ele enfrentou as consequências, né? Que afinal, né, a estátua ela cai no chão, provavelmente se quebra. E isso ensina, né, mostrando que o ser humano é dessa forma. O palhaço muitas vezes é a caricatura do ser humano, se torna a caricatura do ser humano, mostrar o que o ser humano tem feito. Ele mostra com exagero, mas ele mostra o que o ser humano é. Literalmente o que o ser humano é. O ser humano é mau. Ele assume esse papel e mostra a verdadeira face do ser humano. Isso tentando alertar o ser humano sobre a sua natureza ruim, sua natureza má. Né? Por isso que ele conta histórias. Né? Para poder salvar o homem, ele conta histórias. Então, agora que eu já expliquei para vocês por que o palhaço simplesmente conta histórias, eu vou explicar como ele conta histórias. O palhaço ele tem duas formas de contar histórias. Ele dita ou narra a história, né, usando recursos e tudo mais, ou ele vive a história. Como que ele conta ou dita a história? Por exemplo, na série aqui já do blog Pedrolino Ensina Contação de Histórias, ensina a contar as histórias com alguns recursos, né? Que isso é o que o palhaço faz, né? Ele pode contar através de malabarismo, ele pode contar através de mágica, enfim, ele pode contar de várias formas com vários recursos diferentes. Mas existem dois tipos de histórias, né? Que são as parábolas, né? E as histórias mesmo ditas, né? Eu não sei diferenciar assim em relação a nome, mas existe diferença. Que é o seguinte: as parábolas, né, como as que Jesus contava, elas usam elementos físicos para explicar o mundo espiritual. Já as histórias, elas contam situações no mundo físico movidas pelo mundo espiritual. Entende? Por exemplo, a parábola da semeadura, né? Do semeador que foi, semeou. Tudo isso são uma situação no mundo físico, né? E foi comparado ao mundo espiritual. Né? Então isso é uma parábola. Por exemplo, a história da casa, né, que já foi apresentada na série Pedro Reis Ensina a Contação de Histórias. É uma história de um palhaço me ensinou, o palhaço Biruta me ensinou, né? E é uma história maravilhosa, que ele até se põe na história, ele diz que viveu a história, mas ele não encena a história, né? Ele usa elementos para contar essa história, né, que seria a folha. E ele conta as situações que aconteceram no mundo físico e aconteceram resultado do que foi movido no mundo espiritual, entendeu? Então o palhaço cristão ele conta ele conta histórias de duas formas e ele pode contar dois tipos de histórias, né, que são as histórias mesmo, né, as histórias do mundo físico, situações do mundo físico, ou as parábolas, né, que são as comparações do mundo físico com as situações do mundo físico com situações do mundo espiritual, como o filho pródigo, a parábola da trave no olho, né? Então é isso que o palhaço pode contar. E claro, né, vivendo a história, né, eles põem no lugar do personagem principal, né? E ele vai vivendo a situação que o personagem principal vive, né? Então, que o homem vive, né, no caso. Resumindo, é por isso que o palhaço ele só conta histórias. Mas existem várias formas de contar histórias. Né? Não fiquem desiludidos, eu queria fazer uma... Então, há várias formas de contar histórias. Como eu já falei antes.
malabarismo, mágica, mímicas, que é uma forma de viver a história, né? De contar a história em primeira pessoa, né? Há formas de contar histórias. Aí cabe a criatividade de cada um. Como você vai levar histórias? Como você vai contar histórias? Entende? Simplesmente, aí cabe a sua criatividade. Para já conhecer algumas histórias, vocês podem já acessar a série que eu já mencionei. Pedro Reis Ensina Contação de Histórias, que é uma série mensal aqui no blog. Vai voltar agora, essa semana já vai ter uma nova história aí nessa série. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, né, por que eu falei que palhaço simplesmente conta história, né? Palhaço então conta história, mas de várias formas, cabendo a criatividade dele. Ok? Então é isso aí, galera. Nós estamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Que Deus os abençoe. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.